Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a emissão do KNRI, que ele soltou o prospecto definitivo no dia 21, e aí eu até tinha trazido já o vídeo da emissão e falei que ia gravar um vídeo quando saísse o prospecto definitivo, e aqui estamos nós. Então esse vídeo para você assistir nesse domingo chuvoso. Aliás, tá chovendo aqui, dá até pra ver o tempo aqui tá atrás, dá pra ver, tá bem chuvoso. Mas vamos lá, tem bastante coisa pra gente falar sobre esse prospecto. Então, como a gente já sabe e a gente viu, o prospecto de 900 milhões, baita captação, finalmente saiu a emissão do KNRI. Quem me acompanha aqui já há algum tempo, e principalmente nos vídeos do KNRI, já sabe que eu venho falando isso. Vou botar na hora do vídeo, acho que a última foi em 2022, se eu não me engano. Então estava na hora do nosso fundo Copa do Mundo. Infelizmente, para minha visão, é um fundo caro, porque você pegar ele sendo negociado a 160 e pagando R$ 1 é muito pouco, né? A gente teve épocas aí que ele estava. A gente vai até mostrar alguns pontos aqui, que teve épocas que ele. O ano passado mesmo, ele chegou a ser negociado a 130, ninguém quis comprar, eu mesmo não comprei. Assim, aquela. Eu acho que se eu tenho um arrependimento no mercado de fundos imobiliários hoje, nesse meu tempo de investimento, é não ter entrado no KNRI quando eu deveria. Mas serve de lição e quem sabe numa próxima oportunidade eu consigo. Mas assim, não tô dizendo que não seja recomendação para você entrar ou não entrar, mas a minha visão, ele é um fundo caro, e o caro significa que ele é bom, ele é um fundo seguro, então ele é negociado acima do preço mesmo, dificilmente, até porque, como vocês, acho que todo relatório eu falo sobre isso, que ele mostra lá a quantidade de cotas que são negociadas no mês, é muito pouco. As pessoas giram muito pouco, porque quem comprou o KNRI não vende. Então, assim, é um dos fundos que eu vejo com, acho que o mais seguro deles, assim, em termos de base de carteira mesmo, embora ele tenha a questão da parte de escritórios, né, que está se recuperando, mas assim, é um dos fundos mais seguros que a gente tem na bolsa. Então vamos falar sobre a emissão, 914 milhões. Aqui, pessoal, olha só, eu já tinha até falado, eu vou passar algumas coisas mais rápidas, porque a gente já falou no outro vídeo. 159,55 é o preço da cota, mais 2% de emissão, saindo a 3,19. 162,74. Ao meu ver, uma emissão barata, não, assim, barata seria forçar um pouco a barra, né, a amizade, mas não é uma emissão cara, tá? Não é uma emissão cara, comparado com o que a gente tem visto aí. Veja o próprio XPML, que veio com uma emissão de quase o dobro desse valor. Mas vamos continuando aqui. Já deixei algumas coisas anotadas, marcadas para vocês aqui, para a gente facilitar. Já vi de cabo a rabo esse prospecto. Vamos lá. Vamos passando aqui. É a oitava emissão, como vocês viram, distribuição pública, ou seja, essa é a primeira emissão do KNRI com a mudança do regulamento do fundo, que permite que você não precisa ser correntista do Itaú. Embora ele ainda tenha uma fase que seja destinada a quem é correntista do Itaú, da corretora do Itaú, ele é aberto ao público. Assim, é uma mudança que o mercado estava esperando há muito tempo. O KNSC já veio. O KNSC, para vocês terem uma ideia, o KNSC saiu depois da última emissão. Então, para vocês verem o quanto tempo faz que o KNRI não faz emissão. E o KNSC já veio com essa mudança, ele já não é, desde o seu início, ele já não vem somente para corretista do Itaú. O KNCR também saiu o prospecto há um tempo atrás aí de emissão também fora, aí veio o CAFOF, se eu não me engano, e voltou para a corretora, então a gente achando que tinha melhorado e não melhorou, mas no KNRI, no caso, ele é via assembleia, então ele não tem mais essa opção de não ser para corretores em geral, para cotistas e para quem não é cotista também, o mercado em geral. Então essa é a primeira emissão. Embora, como vocês podem ver aqui, eu até marquei aqui, tem a segunda série, que ela é para correntistas do Grupo Itaú, né? A gente vai ver lá até no cronograma, tem a fase para esse público. Então vamos continuando aqui. Então, como eu já falei para vocês, 914 milhões, havendo a possibilidade de ter 25% de cota de montante adicional. Que mais? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Bom. Custos, já falei lá em cima. Destinação dos recursos, pessoal, a gente vai falar mais mais pro final do vídeo, quando eu entrar na parte do estudo de viabilidade, tá? Bom, continuando aqui, acho que agora é o fator de risco, né? Fator de risco a gente passa rápido, passa direto aqui.
Chegamos no cronograma. Então, pessoal, vocês estão vendo esse vídeo hoje, no domingo, dia 24. O prospecto sai no dia 21, quinta-feira, né? Não deu tempo de eu gravar na sexta, mas estou gravando para vocês para soltar agora no domingo. Dia 26, terça-feira, é o dia de identificação. Então, se você é cotista, você vai poder... você que você quiser participar, você precisa ter as cotas no dia 26, ou seja, virá o dia do dia 26. No dia 28, até esqueci de marcar aqui, dia 28 inicia o período de exercício de direito de preferência e a negociação. Ou seja, no dia 28, você pode, você cotista pode, se você quiser exercer o seu direito lá na corretora, marcar que você quer participar, você pode comprar mais direitos de quem quer estar vendendo e se você que não quiser participar, vender. Pessoal, aqui é um ponto importante, toda emissão que é pública e possibilita a venda e compra, se você é cotista do fundo que está participando e você não quer participar da emissão, venda os seus direitos, não tem sentido algum você ficar com esse dinheiro parado, porque ele vai, os direitos, quando você não faz a reserva, você exerce o seu direito, eles viram pó. Então é um dinheirinho aí que entra, pode ser pouca coisa, porque normalmente elas são negociadas em centavos, mas que seja 50, 100 reais, é dinheiro que está entrando, embora você tenha que pagar imposto sobre isso, porque o ganho de capital é total, né, porque você saiu do zero e teve o ganho, mas mesmo assim é muito pouco dinheiro, né, para você não exercer, né? Então é importante isso. E pessoal, um ponto importante, quem assistiu o vídeo de hoje de manhã sobre a questão do imposto de renda, não vi ninguém falando sobre isso. Lembra que tem um requisito, até vou voltar para mim, que acho que é importante falar um adendo aqui da questão de imposto de renda. Os direitos de subscrição, quando você recebe e você vende, eles são tributados, porque fundo imobiliário, todo lucro é tributado. Então olha só, pessoal, tomem muito cuidado também na hora da venda, porque se você não preenche nenhum requisito para declarar imposto de renda, inclusive naquele item de 40 mil reais, se você tiver feito 40 mil reais, não ter feito 40 mil reais no ano de venda, você não precisa declarar. Porém, qualquer negociação que você faça que envolva tributação, você é obrigado a declarar tudo. Mesmo que você não tenha o seu limite de 40 mil reais, não tenha ultrapassado o limite de 40 mil reais. E por que eu estou falando isso? Porque esse caso da venda de direito de subscrição é um evento que você tem que pagar imposto. Porque se você, por exemplo, tem lá os seus direitos e vende da 100 reais que seja a venda, você vai precisar pagar 20% sobre esses 100 reais, que você 20 reais, obviamente, e você já consegue pagar porque já gera a DARF. Só esse movimento já te obriga a fazer a declaração no ano que vem. Percebe? Então tome muito cuidado com o que fala, você tem que vender, obviamente não tem muito sentido deixar dinheiro parado, mas tome muito cuidado porque a partir do momento que você vender, você se enquadra em um requisito para declaração, tá bom? Então vamos voltar aqui ao cronograma. Então, encerramento para a negociação dos direitos é dia 8 e o encerramento do período de exercício porque você pode comprar e aí você precisa de uns diazinhas mais, do dia 8 ao dia 10, para o que você comprar de direito a mais entrar lá na sua base, para você poder exercer esse direito que você comprou novo, né? Então, dia 10, dia 11 é a liquidação do direito, né, de preferência. No dia 15 inicia você participar das sobras e do montante adicional. No dia 18 é o encerramento e no dia 12 a liquidação. Então, ou seja, o dia que você tem que ter o dinheiro lá na conta para sobras e montante adicional, que é o dia que você pode encher o carrinho, né? Que normalmente a parte de montante adicional e sobras você pode aumentar bastante a sua posição. Aqui encerra no dia 16 a parte de primeira série, que é a série pública, né? Pública que eu digo para quem não é corretista do Itaú. E no dia 6/5 inicia para a segunda série, que aqui são para os correntistas do Itaú, tá? Então a oferta ela termina pode terminar até dia 17/9. Pode ser que isso seja antes, mas esse é o prazo para o término dia 17/9, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu deixei marcado. Aqui que eu quis mostrar para você, olha só, pessoal, 2023, cota R$134. Aqui sim é o momento, e aí eu falo fundo Copa do Mundo, a gente teve alguns momentos em todos os anos que a gente conseguiu entrar, e eu infelizmente não entrei, paciência. Olha só, em 2020 ele chegou a bater R$199, que foi aquele período pré-pandemia, né, aquele boom
Se eu não me engano, acho que depois também ele deu uma alavancada naquele crescimento que a gente teve em V logo depois, uns 2, 3 meses depois de março, lá para o meio de junho, julho, por aí, que todas as classes subiram muito. Mas olha só, a gente teve algumas janelas, infelizmente, o que eu falei para vocês, se tem um arrependimento na minha vida de investidor de fundos imobiliários, é não ter aproveitado o KNRI, mas quem sabe um dia eu volte a entrar. Fator de proporção, 23,7%. Ou seja, se você tiver 10 cotas, você vai receber 2 direitos, sempre arredonda para baixo. Se você tiver 100, você vai receber 23 direitos, tá? E assim por diante. Sempre, se você tiver, por exemplo, 1.000, você vai receber 237 direitos e assim por diante, tá? Lembrando, pessoal, que quanto mais você não for participar e quiser participar, venda os seus direitos, não tem sentido nenhum. Manter, a não ser a questão do imposto que eu comentei lá em cima para vocês. Então aqui a parte de sobras, como eu falei, já vamos continuando aqui, deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu marquei. Características da oferta, acho que aqui é a parte da parte pública, se eu não me engano. Conte descendo, descendo, descendo. Aqui que eu só anotei, né, que a questão que eu já tinha marcado lá em cima, né, que a série 2 é para correntista do Itaú. Aqui a parte pública, né, que você 10 cotas, o valor de 1.595, aí tem que considerar também a taxa de distribuição. Eu achei até que razoável, porque o normal é 5 mil reais, né? O problema é que a cota dele já é um pouco mais alta, né? Negociada a 160 reais. Não é democrático, se a gente for pensar que grande parte dos fundos estão virando base 10 aí com a desculpa, digamos, né, de se tornar mais democrático, mas na parte de oferta pública os fundos têm vacilado nisso, embora esse daqui, o KNRI, esteja abaixo da média, né, que o normal é por volta de 5 mil reais, mas por outro lado também a gente teve o LZR, que foi uma cota. Então, essa parte pública aqui, 1.500, 1.600 e pouco, se você for, são 10 cotas, né, que você tem que considerar a taxa de distribuição. Vamos falar sobre os custos, né? Vamos pegar aqui o item 11, que vocês já estão acostumados, né? Que os contratos de distribuição. Uma emissão, na minha visão, barata, inclusive a gente até teve o XPML para a gente usar como base de comparação. Lá no XPML, se não me engano, são 50 milhões de custo, embora a emissão seja um pouco maior, quer dizer, um pouco maior, praticamente 50% acima, né? 1.600 bi, e aqui a gente está falando de 1 bi. Mas assim, eu achei barata não, eu achei ok, vamos dizer assim, achei ok a emissão, nada passando, como eu falei para vocês, acho que acima de 2,5% já se torna caro, e ela tá bem no limite aqui, 2%, então é uma emissão para dar sucesso, eu acho que tem tudo para ser sucesso, inclusive até pelo próprio pipeline. Vamos descer lá na parte do estudo de viabilidade, que aí a gente... Esse aqui. Aqui, pessoal, eu acho que vale a pena quem quiser conhecer mais o KNRI, embora aqui a parte do regulamento. Vocês vão ver que... cadê? Aqui, acho que é agora, estudo de viabilidade, eu já até deixei marcado aqui. Então, pessoal, olha só, da 8ª emissão de cotas... Aqui tem todos os pontos, né? Uma oferta de 900 milhões, 915 milhões. O fundo não cobra a taxa de administração, não cobra a taxa de performance. A cota, a gente já sabe, né? 159,55, sem considerar o custo de distribuição. Aqui, pessoal, eles fazem uma parte de cenário, tem algumas que eu acho bacana assistir, não ler, né? Aqui parte da própria Quineia, do fundo. Alguns insights, alguns highlights, digamos, do fundo. Quem acompanha não tem muito sentido ver isso daqui, porque... isso aqui, pessoal, a evolução distribuição dos rendimentos. Quem assistiu o vídeo que eu falei sobre o relatório anual, ele mostra esse gráfico aqui, dessa evolução dos rendimentos, embora ele tenha crescido bastante, só que o preço da cota cresceu na mesma proporção, deixando o rendimento abaixo, né? Abaixo, que eu digo, na minha visão, tá? Do preço que ele custa. Aqui, pessoal, olha só que legal, eu marquei isso aqui, deixei pintado aqui, que eles colocaram aqui até por que é importante investir agora no KNRI. Eu acho que eles entendem que o mercado, as pessoas entendem que o fundo é caro.
pelo retorno que ele traz. Então eles colocaram aqui que, obviamente, eles colocaram como oportunidade, né, que é um portfólio resiliente, diversificado, mas um ponto, olha que bacana que eles colocaram aqui. O KNRI tem 667 milhões, ou seja, 27,6 de lucro não incorrido, que poderá ser convertido em dividendos à medida que a carteira de imóveis seja reciclada. O que eles querem dizer com isso? Com as avaliações dos imóveis que eles têm, com o preço de mercado, os imóveis que eles têm hoje, se eles começarem a reciclar, eles têm esse potencial de lucro. Isso daqui, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, poxa, eu vou investir porque eu vou receber R$27 por cota. Não, não vai receber R$27 por cota. Esse é o potencial caso o fundo venha vender. E aqui, pessoal, é muito importante, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque isso aqui é resultado não recorrente. O fundo imobiliário, ele vive de aluguel. Então tomem muito cuidado com o que vocês veem aí, Eu já vi algumas pessoas falando desse ponto aqui, que é, nossa, olha que o fundo está com 27 de lucro para distribuir. Não, não tá. Ele precisa vender. E se ele vender, ele deixa de ter o aluguel, o recorrente. Então, assim, isso aqui é só para mostrar o potencial que o fundo tem se ele girar a carteira. E isso a CSHG faz muito bem, né? Ela vende os imóveis, tem lucro, tem potencial. Então, o KNR não faz. Se fizer, então já você, cotista, veja que você tem alguns potenciais de lucro aqui, tá? Aqui eles também deixei marcado aqui que eles esperam que haja uma valorização dos imóveis de 14% com a queda da Selic, o que é meio normal, esperado isso já. E aqui o pipeline, pessoal, deixa eu só dar um zoom aqui. O pipeline dessa compra, que é de 900 milhões, ela está dividida em 4 imóveis. 2 escritórios e 2 logísticos, tá? Os 2 escritórios, o primeiro se ele pegar os 900, ele pode ser inteiro a emissão só para ele, porque ele está de 600 a 950 milhões. Eu acredito que eles colocaram esse outro, não vai ser esse pipeline todo com a emissão, porque eles estão captando, apesar que se eles pegarem mais os 25%, eles talvez consigam, mas pegando na borda inferior dos preços. Talvez eles consigam pegar a maior parte dos imóveis aqui. Mas não é esperado que isso aconteça. Então eles colocam aqui que os recursos, né, estão destinados para aquisição desses imóveis. O que eu gostei, todos AAA, e o cap rate para imóvel AAA eu achei até que bom, porque quanto mais elevado o padrão de qualidade do imóvel, mais caro ele fica. Quanto mais caro ele fica, menor o cap rate na compra. Vocês lembram, né, pessoal? Eu já falei diversas vezes aqui, mas não custa repetir. Quando a fórmula do cap rate é o quanto que ele gera de receita pelo quanto ele vale ou por quanto ele foi vendido. Então a parte de baixo faz com que, se você sobe o preço do imóvel, você reduz o cap rate. Se você abaixa o valor, o imóvel fica mais barato, você sobe o cap rate, porque o valor de cima do recebimento ele não muda. Então, quando a gente está falando de cap rate de 8 e pouco, para padrão A, eu acho bem interessante, porque o normal é você pegar cap rate de 7, 7,5, principalmente para padrões AA, porque os imóveis são muito mais caros, né? Principalmente pelo padrão. Mas aqui, pessoal, me gera uma certa dúvida, até porque a gente precisa saber que imóveis são esses. Algumas pessoas sondaram que são imóveis do HGPO, eu não sei, não tem nenhuma informação sobre isso, né? Mas assim, o retorno é muito bom, né, de 11 a 12% ao ano, mas eles colocaram aqui tudo na média, inclusive misturando escritório com logística. Acho que eles colocaram aqui só para dar uma satisfação pro cotista, mas talvez não seja bem isso aqui, porque a gente está colocando no mesmo balaio aqui imóvel de escritório e logístico, e o que eu gostei aqui, até mesmo se a gente for pegar aqui, temos um logístico de um raio 30 e um no raio 60, e aqui a gente tem uma diferença considerável de preço, né? Então, embora eles tenham colocado o volume aqui, o que vai definir talvez, por ser o mesmo próximo mesmo valor, é o tamanho. Esse aqui provavelmente deve ser maior do que esse aqui para ele estar no mesmo valor. Então a gente ainda não tem muitas informações sobre quais são esses imóveis, então, obviamente eles não vão falar, porque isso é diligência interna do fundo. Mas assim, eu gosto quando o fundo está fazendo emissão para crescer, isso é muito importante, uma pena que eu não tenha. Mas é isso aí, pessoal. Então, aqui é aquele gráfico que a gente já sabe, né, de fundo de tijolo e Selic. Quem me acompanha no Instagram, eu sempre posto o IFIX e a Selic, a gente consegue ver essa... Aqui, pessoal, eles pegaram... Lembra, quem assistiu o vídeo do ITRE,
do ITRI 11, que eu falo sobre o prospecto da emissão, eles colocaram o Itaú, né? Então, no caso aqui, como é da mesma, então a gente pode até suspeitar que é da mesma ideia, né? Que é aquela questão do ciclo de mercado. Lembra que aqui ele considera, nessa parte aqui a gente está no imóvel escritório Rio de Janeiro, aqui a gente está escritório São Paulo, e aqui logístico na fase de expansão, recuperação imóvel São Paulo e recessão imóvel escritório do Rio de Janeiro. Então, que esse ciclo está indo para cá. Tanto é que a gente já está começando a ver algumas questões de logísticos não crescendo tanto, embora eu ainda acredite que logístico ainda tem franca expansão, mas o que a gente está vendo aqui as grandes oportunidades, ao meu ver, podem estar por aqui, que são os Lajes de São Paulo e Lajes do Rio. Embora Lajes do Rio, não sou carioca, mas eu moro no Rio, aqui ainda é complicado. Então eles entendem que a gente está nesse momento aqui de recuperação, que eles falam aqui, então a gente tem um possível... Isso aqui está meio corroborado pelo mercado, né? Que a gente acredita que, de fato, esse ano a gente vai ter uma expansão muito grande, esse ano e o ano que vem, do mercado de fundos imobiliários. Então a gente entende, e eles até colocam aqui que é um momento adequado para a entrada, né, por causa do ciclo. Então a gente lembrando aqui, logístico nessa fase de expansão, recuperação, escritório São Paulo e recessão ainda terminando escritório Rio de Janeiro. Tanto é que se vocês pegarem a vacância do KNRI, basicamente é escritório Rio de Janeiro, tá? Bom, acho que só tem a parte do fluxo de caixa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é essa daqui, ó. Não esperem grandes retornos para o KNRI. Veja, ele está aumentando praticamente agora para 25 para 1,01, depois para 26, 1,04, que é aqui que começa de fato essa emissão da retorno, né? Eles até colocam que é o prazo de 12 a 24 meses, e até 2028 de 1,06. Então, pessoal, aqui encerro aqui essa parte do prospecto, e aqui aproveitando para falar para vocês que o KNRI, como eu falo, se a gente pode falar, é a minha decepção né? A decepção minha de não ter comprado esse fundo quando ele estava a 120, 130. E aqui eu falo abertamente para vocês, é um dos erros que eu tenho na minha jornada, mas espero que esse erro seja... não digamos porque o tempo já passou, né, mas que eu consiga reverter esse erro daqui a um tempo, quando vier ou uma próxima crise ou qualquer outro movimento que faça com que os fundos caiam, e o KNRI é um deles que eu quero entrar há muito tempo, tá bom? Então, pessoal, espero o vídeo ficou um pouquinho longo, porque tinha bastante coisa para falar para vocês. Eu trouxe a questão de imposto de renda também, que é importante, e espero vocês no próximo vídeo.